Vamos dar sequência ao livro ABC da Trilogia Analítica, Psicanálise Integral. Trilogia Analítica, Ciência Unificada. Quando queremos ajudar o ser humano integralmente, não podemos tratar de seus sentimentos sem considerar sua religiosidade, de sua pressão alta, sem saber o que o preocupa, de suas finanças, sem saber de seu passado, sua educação, sua filosofia de vida, etc. Enfim, não podemos tratar do homem em pedaços. Até hoje o médico trata do corpo, o psicólogo de alguns problemas de ajustamento social, o padre de problemas religiosos, o psiquiatra de seus medos, delírios e alucinações, com remédios, choques elétricos e internações, e assim por diante. Assim sendo, a sociedade também está fragmentada em pedaços isolados que, não raro, são conflitantes entre si. É o caso da incompatibilidade existente entre ciência, filosofia, teologia, economia, política, etc. Essa é a esquizofrenia existente no interior dos seres humanos, projetada na vida social que divide tudo: pais e filhos, homens e mulheres, patrões e empregados, o governo e o povo, as classes sociais, etc. Nascemos como seres unificados e assim devemos ser tratados. Portanto, teria de haver uma ciência integral, também unificada, que tratasse o ser humano e sua vida de maneira total. Assim é a ciência chamada trilogia analítica. Ela unifica ciência, filosofia e teologia, sentimento, pensamento e ação. E numa visão mais abrangente, visa a unificação dos homens, raças e nações. É importante salientar que a trilogia não é mais uma coisa nova. É a ciência baseada em todo o trabalho anterior, de valorosos cientistas, filósofos, teólogos, artistas em séculos e séculos de civilização. Enfim, não podemos tratar do homem em pedaços. Até hoje o médico trata do corpo, o psicólogo de alguns problemas de ajustamento social, o padre de problemas religiosos, o psiquiatra de seus medos, delírios e alucinações, com remédios, choques elétricos, internações e assim por diante. Essa unificação da ciência trilógica, ao contrário do que se possa pensar, possibilita o maior aprofundamento e especialização de cada campo específico de estudo, anteriormente impossíveis devido em grande parte a essa separação dos campos. Os campos de estudo trilógico se intercomunicam e trocam informações, como no princípio dos vasos comunicantes. Por exemplo, a medicina tradicional não pode dar solução total ao tratamento das doenças orgânicas por não ter feito a ligação entre a vida emocional e o nosso organismo. Vamos dar sequência ao livro ABC da Trilogia Analítica, Psicanálise Integral. Trilogia Analítica, Ciência Unificada. Quando queremos ajudar o ser humano integralmente, não podemos tratar de seus sentimentos sem considerar sua religiosidade, de sua pressão alta, sem saber o que o preocupa, de suas finanças, sem saber de seu passado, sua educação, sua filosofia de vida, etc. Enfim, não podemos tratar do homem em pedaços. Até hoje o médico trata do corpo, o psicólogo de alguns problemas de ajustamento social, o padre de problemas religiosos, o psiquiatra de seus medos, delírios e alucinações, com remédios, choques elétricos e internações, e assim por diante.
Assim sendo, a sociedade também está fragmentada em pedaços isolados que, não raro, são conflitantes entre si. É o caso da incompatibilidade existente entre ciência, filosofia, teologia, economia, política, etc. Essa é a esquizofrenia existente no interior dos seres humanos, projetada na vida social que divide tudo: pais e filhos, homens e mulheres, patrões e empregados, o governo e o povo, as classes sociais, etc. Nascemos como seres unificados e assim devemos ser tratados. Portanto, teria de haver uma ciência integral, também unificada, que tratasse o ser humano e sua vida de maneira total. Assim é a ciência chamada trilogia analítica. Ela unifica ciência, filosofia e teologia, sentimento, pensamento e ação. E numa visão mais abrangente, visa a unificação dos homens, raças e nações. É importante salientar que a trilogia não é mais uma coisa nova. É a ciência baseada em todo o trabalho anterior de valorosos cientistas, filósofos, teólogos, artistas em séculos e séculos de civilização. Enfim, não podemos tratar do homem em pedaços. Até hoje, o médico trata do corpo, o psicólogo de alguns problemas de ajustamento social, o padre de problemas religiosos, o psiquiatra de seus medos, delírios e alucinações, com remédios, choques elétricos, internações e assim por diante. Essa unificação da ciência trilógica, ao contrário do que se possa pensar, possibilita o maior aprofundamento e especialização de cada campo específico de estudo, anteriormente impossíveis devido em grande parte a essa separação dos campos. Os campos de estudo trilógico se intercomunicam e trocam informações como no princípio dos vasos comunicantes. Por exemplo, a medicina tradicional não pode dar solução total ao tratamento das doenças orgânicas por não ter feito a ligação entre a vida emocional. Vamos dar sequência ao livro ABC da Trilogia Analítica, Psicanálise Integral. Trilogia Analítica, Ciência Unificada. Quando queremos ajudar o ser humano integralmente, não podemos tratar de seus sentimentos sem considerar sua religiosidade, de sua pressão alta, sem saber o que o preocupa, de suas finanças, sem saber do seu passado, sua educação, sua filosofia de vida, etc. Enfim, não podemos tratar do homem em pedaços. Até hoje, o médico trata do corpo, o psicólogo de alguns problemas de ajustamento social, o padre de problemas religiosos, o psiquiatra de seus medos, delírios e alucinações, com remédios, choques elétricos e internações, e assim por diante. Assim sendo, a sociedade também está fragmentada em pedaços isolados que, não raro, são conflitantes entre si. É o caso da incompatibilidade existente entre ciência, filosofia, teologia, economia, política, etc. Essa é a esquizofrenia existente no interior dos seres humanos, projetada na vida social que divide tudo: pais e filhos, homens e mulheres, patrões e empregados, o governo e o povo, as classes sociais, etc. Nascemos como seres unificados e assim devemos ser tratados. Portanto, teria de haver uma ciência integral, também unificada, que tratasse o ser humano e sua vida de maneira total. Assim é a ciência chamada trilogia analítica. Ela unifica ciência, filosofia e teologia, sentimento, pensamento e ação. E numa visão mais abrangente, visa a unificação dos homens, raças e nações. É importante salientar que a trilogia não é mais uma coisa nova. É a ciência baseada em todo o trabalho anterior
de valorosos cientistas, filósofos, teólogos, artistas em séculos e séculos de civilização. Enfim, não podemos tratar do homem em pedaços. Até hoje, o médico trata do corpo, o psicólogo de alguns problemas de ajustamento social, o padre de problemas religiosos, o psiquiatra de seus medos, delírios e alucinações, com remédios, choques elétricos, internações e assim por diante. Essa unificação da ciência trilógica, ao contrário do que se possa pensar, possibilita o maior aprofundamento e especialização de cada campo específico de estudo, anteriormente impossíveis devido em grande parte a essa separação dos campos. Os campos de estudo trilógico se intercomunicam e trocam informações como no princípio dos vasos comunicantes. Por exemplo, a medicina tradicional não pode dar solução total ao tratamento das doenças orgânicas por não ter feito a ligação entre a vida emocional e o nosso organismo. Vamos dar sequência ao livro ABC da Trilogia Analítica, Psicanálise Integral. Trilogia Analítica, Ciência Unificada. Quando queremos ajudar o ser humano integralmente, não podemos tratar de seus sentimentos sem considerar sua religiosidade, de sua pressão alta, sem saber o que o preocupa, de suas finanças, sem saber do seu passado, sua educação, sua filosofia de vida, etc. Enfim, não podemos tratar do homem em pedaços. Até hoje, o médico trata do corpo, o psicólogo de alguns problemas de ajustamento social, o padre de problemas religiosos, o psiquiatra de seus medos, delírios e alucinações, com remédios, choques elétricos e internações, e assim por diante. Assim sendo, a sociedade também está fragmentada em pedaços isolados que, não raro, são conflitantes entre si. É o caso da incompatibilidade existente entre ciência, filosofia, teologia, economia, política, etc. Essa é a esquizofrenia existente no interior dos seres humanos, projetada na vida social que divide tudo, pais e filhos, homens e mulheres, patrões e empregados, o governo e o povo, as classes sociais, etc. Nascemos como seres unificados e assim devemos ser tratados. Portanto, teria de haver uma ciência integral, também unificada, que tratasse o ser humano e sua vida de maneira total. Assim é a ciência chamada trilogia analítica. Ela unifica ciência, filosofia e teologia, sentimento, pensamento e ação. E numa visão mais abrangente, visa a unificação dos homens, raças e nações. É importante salientar que a trilogia não é mais uma coisa nova. É a ciência baseada em todo o trabalho anterior de valorosos cientistas, filósofos, teólogos, artistas em séculos e séculos de civilização. Enfim, não podemos tratar do homem em pedaços. Até hoje, o médico trata do corpo, o psicólogo de alguns problemas de ajustamento social, o padre de problemas religiosos, o psiquiatra de seus medos, delírios e alucinações, com remédios, choques elétricos, internações e assim por diante. Essa unificação da ciência trilógica, ao contrário do que se possa pensar, possibilita o maior aprofundamento e especialização de cada campo específico de estudo, anteriormente impossíveis devido em grande parte a essa separação dos campos. Os campos de estudo trilógico se intercomunicam e trocam informações como no princípio dos vasos comunicantes. Por exemplo, a medicina tradicional não pode dar solução total ao tratamento das doenças orgânicas por não ter feito a ligação entre a vida emocional e o nosso organismo. Vamos dar sequência ao livro
ABC da trilogia analítica, psicanálise integral. Trilogia analítica, ciência unificada. Quando queremos ajudar o ser humano integralmente, não podemos tratar de seus sentimentos sem considerar sua religiosidade, de sua pressão alta, sem saber o que o preocupa, de suas finanças, sem saber do seu passado, sua educação, sua filosofia de vida, etc. Enfim, não podemos tratar do homem em pedaços. Até hoje o médico trata do corpo, o psicólogo de alguns problemas de ajustamento social, o padre de problemas religiosos, o psiquiatra de seus medos, delírios e alucinações, com remédios, choques elétricos e internações, e assim por diante. Assim sendo, a sociedade também está fragmentada em pedaços isolados que, não raro, são conflitantes entre si. É o caso da incompatibilidade existente entre ciência, filosofia, teologia, economia, política, etc. Essa é a esquizofrenia existente no interior dos seres humanos, projetada na vida social que divide tudo: pais e filhos, homens e mulheres, patrões e empregados, o governo e o povo, as classes sociais, etc. Nascemos como seres unificados e assim devemos ser tratados. Portanto, teria de haver uma ciência integral, também unificada, que tratasse o ser humano e sua vida de maneira total. Assim é a ciência chamada trilogia analítica. Ela unifica ciência, filosofia e teologia, sentimento, pensamento e ação. E numa visão mais abrangente, visa a unificação dos homens, raças e nações. É importante salientar que a trilogia não é mais uma coisa nova. É a ciência baseada em todo o trabalho anterior de valorosos cientistas, filósofos, teólogos, artistas em séculos e séculos de civilização. Enfim, não podemos tratar do homem em pedaços. Até hoje o médico trata do corpo, o psicólogo de alguns problemas de ajustamento social, o padre de problemas religiosos, o psiquiatra de seus medos, delírios e alucinações, com remédios, choques elétricos, internações e assim por diante. Essa unificação da ciência trilógica, ao contrário do que se possa pensar, possibilita o maior aprofundamento e especialização de cada campo específico de estudo, anteriormente impossíveis devido em grande parte a essa separação dos campos. Os campos de estudo trilógico se intercomunicam e trocam informações como no princípio dos vasos comunicantes. Por exemplo, a medicina tradicional não pode dar solução total ao tratamento das doenças orgânicas por não ter feito a ligação entre a vida emocional. Vamos dar sequência ao livro ABC da trilogia analítica, psicanálise integral. Trilogia analítica, ciência unificada. Quando queremos ajudar o ser humano integralmente, não podemos tratar de seus sentimentos sem considerar sua religiosidade, de sua pressão alta, sem saber o que o preocupa, de suas finanças, sem saber do seu passado, sua educação, sua filosofia de vida, etc. Enfim, não podemos tratar do homem em pedaços. Até hoje o médico trata do corpo, o psicólogo de alguns problemas de ajustamento social, o padre de problemas religiosos, o psiquiatra de seus medos, delírios e alucinações, com remédios, choques elétricos e internações, e assim por diante. Assim sendo, a sociedade também está fragmentada
em pedaços isolados que não raro são conflitantes entre si. É o caso da incompatibilidade existente entre ciência, filosofia, teologia, economia, política, etc. Essa é a esquizofrenia existente no interior dos seres humanos, projetada na vida social que divide tudo: pais e filhos, homens e mulheres, patrões e empregados, o governo e o povo, as classes sociais, etc. Nascemos como seres unificados e assim devemos ser tratados. Portanto, teria de haver uma ciência integral, também unificada, que tratasse o ser humano e sua vida de maneira total. Assim é a ciência chamada trilogia analítica. Ela unifica ciência, filosofia e teologia, sentimento, pensamento e ação. E numa visão mais abrangente, visa a unificação dos homens, raças e nações. É importante salientar que a trilogia não é mais uma coisa nova. É a ciência baseada em todo o trabalho anterior de valorosos cientistas, filósofos, teólogos, artistas em séculos e séculos de civilização. Enfim, não podemos tratar do homem em pedaços. Até hoje, o médico trata do corpo, o psicólogo de alguns problemas de ajustamento social, o padre de problemas religiosos, o psiquiatra de seus medos, delírios e alucinações, com remédios, choques elétricos, internações e assim por diante. Essa unificação da ciência trilógica, ao contrário do que se possa pensar, possibilita o maior aprofundamento e especialização de cada campo específico de estudo, anteriormente impossíveis devido em grande parte a essa separação dos campos. Os campos de estudo trilógicos se intercomunicam e trocam informações como no princípio dos vasos comunicantes. Por exemplo, a medicina tradicional não pode dar solução total ao tratamento das doenças orgânicas por não ter feito a ligação entre a vida emocional e o nosso organismo. De um lado, os médicos tratam do corpo, de outros, psicólogos trabalham as emoções, mas